Mas virando-nos para o futuro, o que a mim me preocupa é que hoje estamos a construir uma República Europeia, que é claramente, com o Presidente, agora com o Tratado de Lisboa, mas que é claramente uma democracia europeia, mas sem europeus. Já praticamente ninguém vota nas eleições europeias. Em Portugal, eu diria que estamos numa fase crítica, porque há quem diga que o governo governa mal e que a oposição ainda é pior que o governo. Estamos numa democracia sem povo, porque o sistema democrático está a funcionar em círculo fechado dentro da Assembleia da República e no Tribunal Constitucional e nestas andanças que os portugueses olham espantados a dizer o que é que se passa. Em termos de futuro, para mim, preocupa-me a questão fundamental que o Tratado de Lisboa trouxe a todos nós europeus, que foi a consagração do primado do direito comunitário sobre o direito nacional. Ou seja, poderemos chegar ao limite de as leis comunitárias dizerem não a uma lei aprovada maioritariamente pela Assembleia da República. Isto tem a ver que a identidade do país, que provavelmente nos próximos 20 anos é aquilo que nos vai restar, será talvez mais salvaguardado esse sentido de identificação para além da língua em monarquia do que em república. Muito bem. Se o senhor professor acha a mesma coisa? Sobre... A identidade continua, este lado continua a bater que a identidade nacional é mais resguardada em monarquia do que em república. Bom, não creio que essa seja uma questão fundamental, porque creio que num regime ou noutro, a questão que se põe é o estado em que o país está, ou o estado civilizacional em que estamos, porque, e deste ponto de vista estou perfeitamente de acordo com o Dr. Paulo Teixeira, em que ele diz que de facto só há uma forma de podermos olhar para o futuro, é olhar para o passado. Ora bom, olhando para o passado, o que nós verificamos em relação à experiência aos últimos anos da monarquia é de uma representação que obviamente não é legitimadora, de uma coesão que não existe e de um projeto que não é galvanizador. E isso, de algum modo, explica porque é que nunca mais foi defendida a monarquia, como, por exemplo, foi defendida a República, apesar de todos os erros que a República teve. Na verdade, nós nunca mais tivemos ninguém a defender a monarquia. Isso mostra como é difícil, alguma vez, voltar a querer que a monarquia seja, ou então tem que ser uma outra coisa qualquer, que não poderá ser nunca aquela que nós tivemos. E, na verdade, nós não conseguimos imaginar o futuro sem olhar para o passado. Portanto, o projeto não foi galvanizador durante as últimas décadas e é por isso que está neste estado o projeto monárquico. Não concordo nada. Não concordo nada. Eu diria que a República, em 1910, não veio libertar nada. Desse ponto de vista, já existia o tal 24 de julho ou 24 de agosto já tinham passado. Já tínhamos uma monarquia constitucional. E eu lembro que o Partido Republicano tinha cerca de 7% dos votos. E por isso há uma coisa que eu garanto aqui, é que os monárquicos portugueses não restaurarão a monarquia através de uma revolução violenta como os republicanos o fizeram nessa altura. E por isso... Mas queria voltar um bocadinho porque concordo muito com isso, ao meu colega republicano Adelino Maltese e à força que tem a instituição real, porque é aí que eu acho que se deve centrar o discurso. Quando diz meu colega republicano, quer dizer que ele meu também é colega monárquico republicano. Não, meu colega republicano. Meu colega monárquico republicano. Pronto, é isso. O que eu digo é, esta questão da igualdade ou do filho do gasolineiro, eu acho que não foi o filho do gasolineiro que foi eleito Presidente da República. Foi eleito Presidente da República, não vamos ter sofismas, o ex-Presidente do PSD e o ex-Primeiro-Ministro. O que eu acho é que o Dr. Mário Soares não teve 14%, ou por outra, o que se estimava no Dr. Mário Soares era o valor da continuidade, era o valor da estabilidade política, e o que não se perdoou ao Dr. Mário Soares é que tenha passado de árbitro outra vez a jogador. E só depois de ter passado a jogador e de ter interrompido essa continuidade é que o Dr. Mário Soares, tem que se dizer, foi castigado. E por isso eu queria terminar dizendo isto. Parece-me que este debate tem sido excelente para esclarecer a opinião pública, mas que, do lado republicano, nos têm dito que nós somos muito românticos porque defendemos este referencial histórico, cultural, afetivo que é representado por esta pátria com rosto humano.
e criticam por isso. Mas depois também criticam por nós termos os melhores indicadores, os melhores desempenhos, que não é só do PIB. Eu queria dizer que não é só do PIB. Nós estamos a falar em estudos da OCDE e da ONU que medem os estados de desenvolvimento e, por isso, de felicidade dos povos. E aí também, por isso, na racionalidade das coisas e não na sua afetividade, ou não nesse outro valor que é a afetividade, a monarquia também vai à frente. António Reis. Eu queria dizer, desde já, que em questão de afetos, há afetos que eu considero racionais e há razões que eu considero afetivas e há afetos que eu considero irracionais e portanto, não comungo delas. Falou-se aqui no amor pelo rei. Bem, para mim é um afeto irracional. Amor pela pátria, isso sim, é um afeto racional. Mas os afetos não são sempre também um pouco irracionais? Amor pela liberdade é um afeto racional. Amor pela pátria é um afeto racional. Amor pela prevalência da coisa pública sobre a coisa privada, que é a essência mesmo do conceito de república, é também, a meu ver, um afeto racional. Amor pela cidadania participativa, outro valor essencialmente republicano, é um afeto racional. E é isso que está fundamentalmente em causa. E quando há pouco ouvi o Dr. Paulo Teixeira Pinto defender o amor pela liberdade e o amor pela pátria, não pode estar mais de acordo. Se há algo que nos pode unir, é exatamente esse amor pela pátria, esse amor pela liberdade, em que os republicanos foram, como se sabe, exímios cultores. Aliás, convém aqui referir, há pouco disse, mas talvez tenha passado despercebido, que o feriado do 1º de dezembro foi criado por um governo republicano. Os governos monárquicos nunca ousaram fazer do 1º de dezembro, dia da independência, um feriado nacional. E eu acho que há, portanto, aqui um conjunto de valores simultaneamente afetivos e racionais que podemos partilhar em conjunto. E esses que... Só que os republicanos não querem a pátria de figura humana. A pátria encarna no seu povo, não precisa de encarnar numa figura humana específica, concreta, porque o rei. A pátria encarna no seu povo. Do mesmo modo, a identidade. Quem é que deve ser o guardião da identidade? Quem é que guarda a identidade? Porquê é que a identidade tem de ser guardada especificamente por uma determinada pessoa concreta, com as suas virtudes, os seus vícios, os seus defeitos, a sua pátria é a figura do Zé Povinho. A identidade. Não, é claro que o Zé Povinho apareceu a determinada altura, pela mão de Rafael Bordal Pinheiro, como uma espécie de símbolo do povo português, não direi da identidade, mas do povo português. Mas, no fundo, quem guarda a identidade é o próprio povo, sobre nós todos. Sobre nós todos, é a nossa cultura. A cultura não é feita pelo rei. A cultura é feita por nós todos, cidadãos deste país. Isto é que me parece ser importante acentuar. Gonçalo Ribeiro Teles. Eu concordo com tudo isto. Eu temo é pelo futuro. E temo pelo futuro na medida em que poderemos diluir como cultura, como pátria, como Estado, como nação, sempre que existir à nossa volta uma massificação sem valores, ou antes apenas com valores económicos, com valores financeiros, com valores de exploração, enfim, dos recursos, etc. Portanto, mas não são valores o que acaba de referir António Reis? Não são valores? São, mas eu digo, como esses valores que se dizem republicanos são também valores monárquicos.